Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que estamos aqui iniciando mais uma vez o nosso programa Conversa entre Amigos. E eu quero, antes de iniciar o nosso bate-papo, antes de apresentar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso convidado, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha e assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus, a edificar vidas por intermédio desse canal. Então queremos convidar você também a conversar conosco, é uma conversa entre amigos. E você, meu amigo que está aí do outro lado, conversa com a gente através dos seus comentários, diga o que você achou da conversa, diga o que você achou desse bate-papo, nos dê sugestões, faça o seu comentário, que isso é muito importante para o canal. Amém? E nesse momento nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Estamos aqui recebendo hoje o meu amigo, o meu irmão Gildson Costa. Tive o privilégio, Deus nos concedeu essa oportunidade de conhecer esse grande homem de Deus, um verdadeiro amigo que tanto tem nos ajudado nesse pouco tempo, vou falar assim, irmão Gildson, que a gente se conhece, pouco tempo, tem um pouco mais de um ano aproximadamente, mas quero dizer que foi um presente de Deus a sua vida chegar nas nossas vidas. Então, um prazer muito grande estar recebendo o irmão aqui neste dia. Amém. Amém. É muito bom. Realmente retribuo, né, os elogios, as palavras, porque realmente foi um encontro muito agradável e proveitoso que nós tivemos, porque realmente quando a gente vive só, como eu, por exemplo, eu sou viúvo, vivo só, então a gente fica muito carente de amizades sinceras, amizades que a gente possa construir alguma coisa produtiva, né? E o encontro com o Terapia na BR e o encontro com o Laércio Coutinho realmente foi muito produtivo, porque eu tenho aprendido, tenho acompanhado muitas coisas que acontecem, né, em nossa volta, e eu tenho visto que realmente é difícil encontrar uma agulha no palheiro, mas parece que eu encontrei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar o nosso bate-papo, irmão Gildes, como a gente sempre tem começado, para que as pessoas entendam como foi que a gente chegou até Cristo, como que a gente conheceu o Evangelho. Então eu faço a pergunta nesse momento para o irmão: como foi a chegada do irmão ao Evangelho? Como que o irmão conheceu esse Jesus tão maravilhoso? Como que essa graça alcançou o irmão? Foi muito difícil, não foi uma caminhada fácil, uma caminhada bem longa. E eu, desde jovem, que eu fui religioso. Eu sempre fui católico, mas eu não era católico nominal. Eu sempre fui católico praticante. Eu ia à missa e tudo que eu me envolvo, eu tenho um defeito que eu preciso corrigir, não sei se vou conseguir nunca, né? Mas eu tenho um defeito, tudo que eu ponho a mão eu entro de cabeça, eu entro com toda a força para buscar conhecimento, para buscar entendimento, para me envolver com aquilo que eu estou fazendo. E quando eu conheci, na Igreja Católica, quando eu conheci, né, tive o conhecimento de ser uma pessoa, gente, né, 12 anos, a gente quase que não tem conhecimento de nada, mas com 12 anos eu me envolvi com os cultos da Igreja Católica, né, com as missas, e eu passei a ser até um coroinha da igreja. Eu vestia a batina, ajudava ali na entrega da hóstia, o cálice, estava lá junto com o padre, e eu sempre fui muito devoto, não dos santos, mas devoto da religião. Uhum. Porque tudo que eu me meto me meto total. Não adianta eu dizer, ó, eu sou crente, mas eu vou ficar na minha,
não me incomoda, não, eu já me envolvo. E como católico eu fui assim. E eu demorei muito tempo, porque eu fui criado ao lado de crentes. Em Recife, onde eu nasci e me criei, até os 18 anos. Na minha direita tinha uma família cristã, da congregação cristã, e da minha esquerda tinha da Assembleia de Deus, na minha frente tinha de outras denominações, então eu fui criado, envolvido. Mas eu nunca havia ouvido falar de Jesus Cristo. Mas eu tinha uma sede muito grande de Deus. Eu tinha uma vontade muito grande de encontrar Deus na minha vida. E o caminho que o inimigo sempre nos leva na mente do homem racional é para a religião. E foi exatamente aí onde eu entrei na religião católica, me envolvi. Minha filha estudou no colégio de freira, os primeiros primários, né, infantil, no colégio de freira, nas Filipinas. E eu me envolvia, eu que organizava todas as quermesses, eu entrava, saía lá nos conventos, vivi junto com as freiras, conheci o viver delas, tudo, porque a minha filha estudava com elas. E a gente tinha uma amizade muito grande, formei uma amizade muito grande. E as quermesses que eles faziam de julho, eu que organizava. Então eu montei barraquinha, comprei madeira, montei barraquinha, fazia todas aquelas festas, aquelas doces, as comidas, para contribuir com a festa. E foi assim que eu comecei a buscar a Deus na minha vida. Eu sempre fui um garoto bom. Eu nunca usei droga, nunca me envolvi com polêmicas, nunca dei trabalho para meu pai, no sentido de rebeldia. Eu sempre fui um filho obediente. Eu tinha meus prazeres de rua, jogar bola. Como toda criança. Na época, né? Como toda criança, eu tinha meus prazeres. Mas quando gritava, Gildson, vem aqui, eu estava pronto, largava o que estava fazendo, não importa se eu estava jogando, se não estava, eu largava e ia. Então eu sempre fui uma criança muito regrada, muito comportada. Mas eu tinha uma sede de Deus. E quando eu entrei na comunidade católica, essa sede aumentou. Mas eu não fui apresentado a Ele como um Deus vivo. Fui apresentado a Ele como um Deus que passou na nossa vida um dia. Ou como aquele que ainda continua pregado no madeiro. Exatamente, um Deus longe, um Deus distante. Né? E eu comecei então a me envolver demais, até que eu conheci algumas pessoas que me levou ao espiritismo. Ao centro de Umbanda, Baixo Espiritismo, e ali eu fui lá para resolver alguns problemas, né? Na época dos planos Collor, Brescia, aquela época da inflação altíssima, eu precisava resolver alguns problemas financeiros e me levaram, falaram, não, vamos lá que você vai tomar um passe e vai resolver teu problema. E como eu sou um cara errante, como eu disse no início, eu me envolvi. Fui me envolvendo cada vez mais, se bem que eu nunca peguei um espírito, nunca abri caminho para ninguém. Ou seja, o irmão não era o chamado médium. Não era. Eles diziam que eu tinha um chamado, né? Que eu tinha um chamado que eu precisava abrir o corpo. Então eu tomei banho de pólvora, aquele ciclo de pólvora, tudo, mas nunca aconteceu nada comigo. E eles achavam estranho isso. Até que eu comecei a ser o Cambone. É o diácono do espiritismo, né? O Cambone. Então eu que servia os espíritos. Eu tinha o horário de cada um manifestar dentro do centro. E eu era o que organizava as comidas, as bebidas, os cigarros, os charutos, as cachaças. Essas coisas todas era eu que preparava. Quando dava meia-noite entravam os espíritos de maiores. Então eu tinha que ter todas as coisas organizadas para quando eles chegassem não ficassem revoltados. E quando eles davam a ordem, a gente levava as oferendas para a encruzilhada. E quantos muros de cemitério eu pulei? Meu Deus. Quantos muros de cemitério, meu irmão, eu pulei? Para em cima de túmulos fazer aqueles trabalhos enormes. E trabalhos caros, viu? Muito dinheiro se gastava para fazer uma construção de um aguinaldo daquele, com todas as oferendas. Que as pessoas dizem que nós estamos fazendo nossa oferenda, mas não. A mãe de santo, que era uma mãe de santo, era uma mulher, ela tem que cumprir obrigações para com os espíritos para que eles possam servi-la. Ou seja, não é tão fácil, Não é nem de graça.
Então ela não tinha condições. Então ela pede para a gente comprar as coisas e fazer como se fosse para nós, mas é para ela. E através dela os espíritos fazem acontecer na vida da gente. E realmente é uma verdade, eles fazem mesmo. Tanto eles ajudam para o bem como ajudam para o mal. Eles não têm nenhum pudor. Então eu comecei a conhecer a ação e atividade de cada um deles. Na verdade, eles agem conforme, vamos usar esse termo, eles agem conforme o contratado. Se contratar para fazer o mal, eles vão trabalhar em prol do mal. Vamos contratar aqui, como a gente sabe que existe, vamos contratar aqui para refazer, religar o casamento, etc. Ou destruir. Ele faz. É só fazer a oferenda própria, adequada para aquele tipo de pedido, e você faz. Então eu ia todas as sextas-feiras. Todas. Durante 2 anos eu não perdi um. E eu cheguei aí. Numa dessas reuniões, dentro da mata. Assim como o cristão, né, sobe o monte para orar, eles também descem a mata. São os rituais. Eles fazem os rituais na mata. Fei muitas vezes. Porque eu fui, inclusive, batizado na linhagem do Preto Velho. Então, a linhagem do Preto Velho, você toma um banho de abô. O que é um banho de abô? Você pega todas aquelas ervas que é usada, né, como espada São Jorge, comigo ninguém pode, alecrim, aquela coisa, põe para apodrecer pelo menos 1 ano. Aquilo fica apodrecendo na água durante 1 ano. Quando você vai fazer o batismo, eles pegam um caneco dentro daquela água, cheio de taturana, cheio de bicho, cheio de germes, e joga o pescoço para baixo em você. Então você toma aquele banho daquele abô, depois você entra na cachoeira e toma o banho de cachoeira. Aí você está batizado na linhagem daquele espírito que você foi convidado, foi chamado por eles. Eles se escolhem. E eu cheguei a tomar. Mas eu ia na sexta-feira, só que um dia, 3 irmãs doidas, que eu passava na rua, via um crente e falava, vai trabalhar vagabundo. Eu xingava crente, não tinha papo com crente não. Para mim, crente era fora do meu propósito. E 3 irmãs começaram a visitar minha casa. E falaram com minha esposa, falaram, a gente pode vir aqui fazer uma campanha, fazer uma oração na tua casa, tudo. Ela falou, olha, meu marido não vai deixar. Meu marido não vai, não. Mas a gente conversa, a gente vê um dia que ele não tiver. Ela falou, na sexta-feira, né? Ele foi pro centro, vocês podiam vir na sexta-feira, que ele não está em casa. E elas passaram a fazer uma campanha em casa. E ela falava, ó, fala baixinho para os vizinhos não ouvir. Né? Nos louvores, canta baixinho para o vizinho não ouvir. E não termina logo, se o marido chegar, minha amiga, ela vai bater o pé em todo mundo. Vai dar com o pé. E eu realmente, eu ia chutar a cadeira. Porque eu não gostava mesmo de crente. E durante a campanha, elas foram convidando minha esposa a ir na igreja, quadrangular, Guaicurus, era o Daniel Marins, o pastor, ele foi deputado. E elas convidaram minha esposa. E um dia minha esposa, de tanto ser convidada, eu cheguei, ela falou, vou te falar uma coisa que você vai descobrir mesmo. Tá vindo aqui na minha casa uns crentes. 3 irmãs crentes, a gente fez amizade e tudo, e eles vieram aqui, estão fazendo oração e nos convidaram para ir na igreja. Você não quer ir na igreja, conhecer a igreja delas? Eu falei, mas para fazer o que lá na igreja? O que Deus vai fazer por mim? Se Deus não me resolve aqui, vai me resolver aonde? Eu sempre fui contra. Sempre fui contra para ela, ó, e se eu chegar em casa, pegar essa mulher dentro de casa, o pau vai cantar. Tem mole comigo não. Eu sempre fui um bom marido, eu não era um homem violento em casa. Mas eu não gostava de crente, não tinha jeito. Eu ia pôr para fora. Em se tratando de crente, o negócio ia... O negócio ia pegar. Eu ia pegar pela orelha e jogar as 3 lá na porta de fora. Ia trancar o portão. E ela ficou preocupada com isso. E um dia eu estava lá no centro, né? E eu estava meio abatido, meio já chateado com as situações, com as coisas que eu via acontecer lá. Feito de oração. Eu não tinha nenhuma noção. Porque eu não sabia o que se fazia em casa. Já era o agir de Deus. Não sabia o que se fazia em casa. Eu já estava meio abatido. Então a mãe de santo me chamou, né? A chefona lá. Me chamou, falou que você está meio triste, meio aborrecido. Eu falei, não, tá tudo bem. Não tem problema não. Ela falou, ó, você um dia vai sair daqui. E quando sair, você não esquece de orar por mim. Eu estranhei aquilo. Uma mãe de santo dizendo sentada lá, pronta para ser incorporada, né?
E ela falou isso para mim, eu falei, eu não entendi nada, não entendi orar por mim. Eu entendia de rezar orar por mim, né? Rezar, se ela falasse rezar, tudo bem. Ela falou, ora, não esquece de orar por mim. Então, aqueles guias já sabiam que eu não ia me entregar a eles. Eles já sabiam que uma hora eu ia sair fora. E eles já sabiam que estavam orando por mim. Eu fiquei, depois que eu vim para o Evangelho, que eu comecei a tomar conhecimento e analisar toda a minha vida, como foi a minha conversão. E um dia eu cheguei em casa, falei para minha esposa, essas irmãs são de que igreja? Da Quadrangular, ali na Guaicurus. Falei, você quer ir lá domingo? Falou, o quê? Você tá doido? O que aconteceu com você? Falei, não, você quer ir? A gente vai, eu levo você. E realmente, quando foi no domingo, eu me arrumei, eu peguei ela e fomos para a igreja. Só que eu entrei na igreja, vi aquele povo todo lá conversando, batendo papo, um ambiente agradável, assim, de amizades, tudo. Quando um rapaz gordo, desse tamanho, o Toninho, o irmão Toninho, ele tinha a banda e começaram a cantar louvor. Iniciaram o culto, fizeram uma oração, todo mundo falando a hora diferente. Eu falei, mas que coisa doida, Deus por acaso é surdo? Deus por acaso não enxerga, né? Para que essa confusão, que barulho? Eu, no meu pensamento, né? Eu olhava para minha esposa branquinha, estava tensa, esperando uma reação minha contrária. E eles começaram a louvar, e aquilo começou a tocar no meu coração. Os hinos, né? Eram os hinos antigos da Quadrangular, né? Eu posso escutar o exército de Deus, né? Eu posso escutar o exército de Deus. E aquilo foi tocando em mim. Minha esposa olhou e falou, você está chorando? Eu falei, o quê? Chorando o quê? Tinha duas lágrimas correndo. Sou homem, sou macho. Você está ficando louco? Não, deve ter entrado alguma coisa no meu olho, alguma coisa. Enxuguei e desceu duas lágrimas nos meus olhos. E ali eu fiquei meio preocupado, né? Ela falou, você quer ir embora? Eu falei, não, já que estamos aqui, vamos até o fim, né? E aquela loucura, né? Todo mundo gritando e falando em uma língua que eu não conhecia, e ele, não sei o quê. E eu fiquei, que loucura, eu acostumado na igreja católica, aquele ritualzinho, tudo bonito, né? Tudo organizado, aquela liturgia. E ali é uma confusão, todo mundo orava diferente, falava ao mesmo tempo, e aquele barulho, e cantando, e batendo palma, e louvando. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Mas eu fiquei na minha, respeitei o ambiente, né? Então, uma hora, quando veio a palavra, veio a pregação, o pastor fez um apelo. Ele falou, quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Minha esposa olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, o quê? Por que você está com o braço levantado? Eu falei, não sei. Eu levantei o braço sem consciência daquilo que eu estava fazendo. Foi algo... Sem consciência ou sem perceber? Sem percepção. Sim. Foi automático. Quando eu olhei para minha mão, eu estava com a mão erguida, porque minha esposa me alertou. Eu falei, não sei. Eu falei, então eu vou levantar também. Então nós dois aceitamos Jesus naquele dia. Mas não mudou nada na minha vida. Aquilo passou. Sexta-feira eu continuei indo no centro, mas eu já não estava mais envolvendo, já perceberam que eu estava meio de fora, já com o pé fora, né? Minha esposa chegou para mim e falou, olha, eu fiquei sabendo que aqui embaixo tem um moço, um irmãozinho da igreja, que ele faz umas orações. Você não quer ir lá, não? Eu falei, não, mas o que ele vai fazer? A oração dele vai resolver. Se Deus tiver que resolver meus problemas, ele resolve pelas minhas rezas, não pelo alguém. E não fui, né? Quando foi um outro fim de semana, eu falei, olha, onde que é esse irmão? Ela foi aqui embaixo, é pertinho de casa, dá para ir a pé. Eu falei, vamos lá, vamos. Ela foi meio assustada, né? E nós fomos, chegamos lá, ele trabalha na feira com venda de flores. Um monte de flores ele trabalha, então ele estava lá cuidando, preparando para no domingo e fazer a feira, né? Para vender as flores dele. E ele tinha uma floricultura, né? Sim. E quando eu cheguei lá, aqueles garotos, cabelo amarelo, todo amarelo, é negócio, a gente chama, né? Ele não tem a pigmentação no corpo, é tudo... Albino. Ele era albino, né? Então eu olhei aquele rapaz lá, camisa aberta até a barriga, chinelo de dedo, todo roupa comum, né? Mexendo nas plantas. Opa, tudo bem, paz do Senhor, aquele sorriso gostoso. E já me cativou. Não, vamos entrar. Entramos, já pôs um café na mesa, uma bolacha, começamos a conversar. Ele falou de flores, e eu só esperando eu entrar no assunto para ver o que ele tinha para falar para mim, né? E ele não entrava no assunto. Quando eu falei, na hora, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso, tenho que sair, tudo. Ele falou, não, eu posso fazer uma oração por você? Eu falei, uma oração? Eu falei, pode. Então ele foi lá, melou o dedo num vidrinho de óleo,
pôs o dedo na minha cabeça e ficou de olho fechado. Eu olhava para ele, eu olhava para minha esposa. Para mim, nada, a mesma coisa, né? E ele fez uma oração silenciosa, silêncio. Quando terminou, ele falou para mim, olha, você vai pro centro ainda, está indo pro centro? Eu falei, inclusive sexta-feira tem um trabalho na mata, nós vamos fazer a festa do Preto Velho. Ele falou, não, então pode ir, não, deixa de ir, não. Eu falei, não, eu estou pensando em não ir. Ele falou, não, você precisa ir, você tem compromisso, você tem que ir, não, vai sim. Só que quando você voltar, me conta o que aconteceu. Eu não entendi nada, não entendi nada. E quando foi na sexta-feira, realmente eu fui para a mata, nós sentamos os guias, né, volta assim, as mães de santo tudo em volta, era de várias entidades diferentes. Criamos uma roda assim, foi feito aquele tutu de feijão, né, com banana cozida, com feijão, né, coisa muito bacana, servido numa folha de bananeira. Quando eu recebi aquilo, eu senti de não comer. E eles falavam, come! Eu falei, não, eu vou comer sim, pode ficar sossegado. Eu esperava eles distrair para não comer. Quando roçou em mim um cachorrinho magro. Impressionante como Deus trabalha. O trabalhar de Deus é realmente, meu irmão, você precisa estar muito atento ao trabalhar de Deus, que Ele trabalha incessantemente na sua vida. E aquele cachorrinho roçou comigo. Quando eu olhei para os irmãos, todo mundo destruído, né? Todo mundo distraído, aquelas pessoas distraídas, eu comecei a dar para o cachorro a minha comida. Eu servi ele comeu, que foi uma maravilha. Quando deu mais ou menos meia-noite, uma mulher levantou e deu um tapa na cara da outra. Começou uma discussão, e foi um corre-corre, o outro puxou uma faca, saiu correndo no meio da mata e desceu mata, foi uma confusão. Eu fiquei parado, assustado, vendo aquela confusão toda. Eu falei, não, o que é que eu vou fazer aqui, né? Vou subir, vou pro carro. Então subi a barreira lá, o barranco lá, fui pro carro, deitei e dormi, até de manhã. Acordei com eles batendo no vidro do carro. Ô, seu Gilson, vamos embora, tá de hora. Aí eu abri o vidro, abri a porta, eles entraram, que eu dava carona para uma parte deles. Ele tá indo, seu Gilson, o que você fez? É culpa tua, viu? É tudo culpa sua. Eu falei, mas como, gente? Culpa minha? Vocês estão brigando lá embaixo, eu estou aqui dormindo e a culpa é minha? Você está ficando maluco? Aí já fechei a cara, né? Já fiquei nervoso, liguei o carro e fui embora. Quando foi no sábado, eu fui lá na casa desse rapazinho. Cheguei lá, ele falou, tudo bem? Vem aí, café, bolachinha, uma gentileza, precisa ver. Um homem muito humilde. E ele falou, como é que foi? Você foi lá na festa? Eu falei, rapaz, você nem sabe o que aconteceu. Ele falou, me conta, vai. Aí eu contei a história toda para ele. A briga, corre, faca e confusão. Eu falei que fui dormir, porque eu não me envolvi com aquilo. Ele falou, puxa vida, cara, mas a culpa foi sua. Eu falei, você também, cara? Como culpa minha? Os caras estão brigando lá, eu estou dormindo, os caras vêm dizer que a culpa é minha. Não, a culpa é sua. Eu falei, não, mas por que a culpa é minha? Ele falou, não, porque quando eu orei por você, eu pedi a Deus para fazer você luz no meio das trevas. E a luz brilhou em você e eles cegaram. E começaram a se atacar um ao outro. Eu falei, mas como você sabe disso? Ele falou, porque foi a minha oração, foi esse o objetivo. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Senta e me conta essa história direito. Aí foi quando ele abriu a Bíblia. E me apresentou Jesus Cristo. Na maior simplicidade, na maior humildade que você nem pode imaginar. Eu fiquei totalmente tomado pelas palavras daquele homem, falando sem cultura nenhuma. Nem cultura bíblica, assim, para dizer, uma exegese, uma hermenêutica. Não, ele foi falando. Sabe, um falador de Jesus, é como eu costumo dizer, eu sou falador de Jesus, não sou pregador. É que a Bíblia também diz, né, irmão, que a gente precisa só abrir a boca, né? E o Espírito vai conduzir. Aí né? Foi o que esse moço... Aí ele me apresentou Jesus Cristo e eu ainda fiquei... No domingo fui na igreja outra vez. Mas justamente eu adiantei a conversa, mas foi justamente depois que ele orou por mim e me apresentou Jesus que eu fui para a igreja e aceitei Jesus. Daí para diante comecei a me envolver com a igreja. Já não fiquei sentado. Eu comecei a me envolver. Comecei a ir para os bastidores, comecei a ir para os cultos, para os encontros, fazer reuniões. E comecei a me envolver intensamente na igreja. Foi quando começou o trabalhar de Deus. Eu levei 6 meses para me batizar.
Todo batismo, você quer batizar? Quer batizar? Ô, seu Gilson, vai lá, põe o nome. Eu falei, não estou preparado, não estou pronto. E eu fui estudar a Bíblia, fui ler a Bíblia, que eu nunca conheci. A Bíblia, eu nunca conheci a Bíblia, por mais ter morado vizinho, nunca ouvi falar de Bíblia. Irmão, a gente já tá chegando aí. Eu vou resumir. Nisso que o irmão falou, que me chamou a atenção, que o irmão falou assim que tinha uma denominação aqui, outra denominação aqui, outra denominação aqui, portanto o irmão nunca tinha escutado falar de Jesus. E isso é intrigante exatamente por isso, porque parece que as pessoas querem ser aquele, vamos dizer assim, aquele crente do secreto, domingo, né? De colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a sua denominação, mas ele esquece que ele é crente na sua rua, ele é crente com seu vizinho, e ele deve nós temos essa função, essa responsabilidade de apresentar Jesus para as pessoas. Mas glória a Deus que a gente também sabe o trabalhar de Deus, e Deus trabalhou dessa forma na vida do irmão, o qual o irmão até se emocionou quando fala desse encontro com Cristo, que é o encontro. Exatamente. Então, quando eu testemunho que eu virei crente, né? É um termo maluco que se fala, não é correto. Quando eu virei crente, eu encontrei Jesus de uma forma muito pessoal. Eu não encontrei o seu Jesus. Eu não encontrei o Jesus da irmã. Eu encontrei o meu Jesus. O Jesus pessoal. E através daquele homem humilde, eu comecei... Aí eu fui conversar com alguns pastores na igreja, e fui tirar informação, saber melhor, fui me aprofundar. E cada um me levava para mais longe de Cristo. Cada um me levava mais longe de Cristo, eu confesso. Porque era tanta religião na cabeça daquelas pessoas, que não, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, tem que ser assim, porque agora é assim. Eu falei, não, peraí, eu encontrei um Jesus tão simples, de pé no chão, sandália de dedo. Agora o cara quer me apresentar um Jesus com coroa na cabeça. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí fui pegar a Bíblia. No pegar a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia. É um rei que andava e comia com os pobres, né? Com os pobres, entendeu? Era um rei que não se fazia rei, se fazia amigo. Inclusive, ele rejeitou o reinado dessa terra, que as pessoas daquela época achavam que ele estava falando de um reino terreno, e outros achavam que ele estava querendo tomar a posição aqui, e na verdade eu sabia que ele era uma autoridade acima de mim. Mas eu sabia também que ele era meu amigo. Eu podia bater nas costas dele. Podia dar um tapinha nas costas dele. Eu podia dizer, ô meu amigo, vem cá, ô Jesus, vem aqui, vamos bater um papo. Eu era assim, muito simples. Não tem aquela homilia, aquele negócio, não, eu sempre fui pé no chão. O véu foi rasgado. Exatamente. Então o que acontece? Comecei a estudar a Bíblia. Quando comecei a estudar a Bíblia, eu soube que tinha uma faculdade teológica para ser feita, que se fazia. Uma universidade, um seminário. Aí eu entrei na escola dominical. Na escola dominical eu descobri o seminário. No seminário eu fui fazer a teologia. Aí fiz 4 anos de teologia. Só que na teologia, os 4 anos eu fui eleito líder da classe. E quando as pessoas entravam na classe, a primeira pessoa que eles procuravam era eu. E eu era um leigo, eu era uma pessoa menor de todos, em conhecimento, era o menor de todos. Mas um dia eu cheguei na escola, aí eu falei, não, eu cheguei muito cedo, vou lá para o quartinho desocupado, lá um quartinho vazio, vou lá para ficar orando, eu ficava de joelho orando, porque eu passava a vida orando, minha vida era oração, joelho no chão. Eu fiz 40 dias de jejum, eu fiz o jejum de Daniel, 20 dias só de legumes e salada. Nos 40 dias eu tive uma crise renal, porque eu não bebia água, nem comia. Meu rins travou. Foi um pastor lá do Vale da Bênção que falou, não, traz uma garrafa d'água e põe para ele beber. E eu bebi até que resolveu. Então eu fui para essa linha de oração. Eu ali de olho fechado, quando eu abri o olho, estava toda a classe comigo. E a professora procurando os alunos. Aí, tá no quartinho lá, quando abriu a porta, vai começar as aulas, você não vai para a classe não? Quando ela abriu a porta e falou, vamos para a classe, vai começar a aula, ela caiu de joelho e começou a chorar. Começou a chorar e pediu oração para a gente.
Ela teve um quebrantamento. Estava um poder tão grande naquela sala que ela caiu de joelho. Então o que acontece? Daí para diante eu me apeguei. Quando eu terminei o seminário, eu procurei o superintendente da Quadrangular, o Caio Marques. Inclusive tem uma história meio ruim com ele. E eu falei para ele, ó, pastor, eu terminei o seminário, eu estou querendo assumir uma igreja. O senhor não tem nenhum campo aí que eu possa assumir? Ele falou, não, senhor Gil, o senhor é muito novinho. Fala o seguinte, abre um culto na sua casa. Quando você tiver 50 pessoas, você me fala que eu coloco uma placa lá da Quadrangular. Aí eu registro a Quadrangular lá. Eu falei, não, se é questão disso, se eu tiver 50 pessoas, tiver o culto montado, aí não precisa que você ponha a placa, eu mesmo ponho. Ele olhou para mim assim, mas você é muito novinho, vai aprender um pouquinho mais. E ele não sabia, o Espírito Santo não falou para ele naquela hora, como superintendente da Igreja Quadrangular, que eu tinha cultos em todo o estado de São Paulo. Carapicuíba, Guarulhos, Osasco, Freguesia do Ó, Vila Brasilândia. De segunda a sábado eu tinha culto e no mínimo 50, 60 pessoas em cada reunião. Irmão Gildson, nós estamos chegando aí, Vou resumir agora. Passamos de 30 minutos. Eu queria que a gente deixasse essa segunda parte, a gente fazer uma segunda parte. Isso vai longe. Por quê? Exatamente porque a gente partes. já conversou um pouquinho a respeito de tudo isso e a gente deixa o nosso inscrito ali querendo saber o prosseguimento desse negócio. Eu já conversei com ele, eu já conversei algumas vezes em relação a isso e você não pode perder. Você não pode perder porque o negócio vai ficar melhor ainda, mas a gente chegou a 30, chegando a 34 minutos, então vamos Eu vou fechar agora dizendo o fechar. seguinte, então eu saí de lá do Caio Marques, da igreja sede Quadrangular, e eu falei com o pessoal, pessoal, não tem um campo para nós abrirmos a igreja que a gente faz. Eles falaram, abre a nossa. E nós fundamos a Igreja Evangélica Geração Vida. Tem um slogan, gerando vidas para Jesus. E durante 18, 19 anos eu dirigi essa igreja. Foi uma igreja que eu tenho um testemunho tremendo da participação de jovens, trabalho com andarilhos de rua, com drogados. E eu vou resumindo só dizer os trabalhos que nós fizemos. Então nós porque nós temos muita coisa para o próximo. abrimos a Igreja Geração Vida. Aí começa o meu ministério a partir daí. Glória a Jesus. Realmente fui consagrado na Madureira. Né? Não fui consagrado na Quadrangular, mas pelo Zé Wellington, da Madureira, Assembleia de Deus Madureira. Eu tenho um certificado, tenho um diploma, tenho um documento, tudo certinho lá, que foi fornecido. E daí para diante começou a igreja. Glória E a igreja e o meu testemunho pessoal, eu apresento a vocês depois. Glória a Deus. Você está gostando? Você gostou até esse momento? Então, nós vamos ter uma outra oportunidade, porque assim, é coisa, hein, irmão Gildson? Pastor Gildson, a gente tem... São 40 anos para contar. Glória a Deus. Então, nesse momento, o nosso irmão, pastor Gildson, ele vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém, pastor? Amém. Mas na verdade eu não vou fazer uma pregação, eu vou fazer um comentário. E o meu comentário é porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um falador de Jesus. E eu não vou aqui mostrar para você meu conhecimento teológico, meu conhecimento, minha exegese, minha hermenêutica, minha capacidade de pregação, porque eu não sou. Eu não sou desse tipo de pregador. Eu sou daquele que começa a falar de Jesus. E quando a gente começa a falar de Jesus, ele vai nos enchendo de conhecimento. E vai nos enchendo de direção. E eu vou soltando. E quantas vezes nós nos deparamos nas nossas pregações de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas caindo da cadeira, desmoreando na unção de Deus, devido às palavras que o Espírito Santo colocava na nossa boca. E a palavra que eu quero ler para você hoje, para dar encerramento, para dar um fechamento, não é uma pregação, é um comentário, porque eu vivi isso e vivo isso, e eu me sustento nisso. Porque não adianta você se sustentar no pastor, não adianta você se sustentar no conhecimento que você de experiência, você tem que se sustentar em algum objetivo. E o meu sustentáculo
o meu alicerce está no Salmo 23. Que esse Salmo 23 foi o salmo que me deu um verdadeiro conhecimento daquilo de onde eu estava me metendo. Daquilo que eu precisava ser e fazer na igreja e para a igreja. Que é o Salmo 23. Eu vou colocar o óculos. Deus fez um milagre, mas eu ainda estou meio incrédulo, então estou usando óculos ainda. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por veredas mansamente a águas tranquilas. Desculpa, eu estou já na unção. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque eu andei pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu não estou na igreja porque eu preciso de alguma coisa. Eu não estou apegado a Jesus Cristo, a essa fé cristã, porque eu sou melhor do que ninguém. A minha religião é só crer. Porque eu aprendi que a religião é o esforço meu para chegar até Deus. Cristianismo é o esforço de Deus para chegar até você. Então é o que aconteceu comigo. Eu não fui correndo encontrar com Deus. Ele me encontrou na beira do caminho. Basta nós nos colocarmos no caminho, na direção da verdade, na direção do bem, porque com certeza nessa caminhada, por mais difícil que ela seja, nós vamos chegar a um ponto, a uma altura do nosso caminho, em que nós vamos encontrar com Ele. Cedo ou tarde acontecerá o mesmo com você. Você não procure esse Jesus na religião, não procure Jesus na igreja, vá para a igreja para adorá-lo, não é para procurá-lo, porque Ele está ali. A certeza de que nós temos é que Ele está ali. Onde nós estamos, Ele está conosco. E no momento que você aceitou verdadeiramente Jesus Cristo na sua vida, não por emoção, não por necessidade, porque eu não sou contra, tem muita gente que passa uma necessidade que só vai para Jesus pela dor. Eu fui pelo amor. Eu não fui pela dor. Eu tinha uma sede de Deus. E encontrei Deus de uma forma muito singela. Como Jesus Cristo andou na terra, Ele não andou como um rei, num cavalo branco, cercado de soldados e adoradores. Não, Ele andou com o pé no chão. A túnica dele não tinha onde deitar a cabeça para dormir. Eram túnicas simples, humildes. Ele não se fez rei no meio do homem. Ele se fez mensageiro para a salvação. E é esse Jesus simples e objetivo na minha vida que eu encontrei. O Salmo 23 fala sobre esse pastor, porque o pastor representa e simboliza aquele que cuida das ovelhas, aquele que arrebanha as ovelhas e cuida delas, protege elas, porque nós vivemos dissolutamente no nosso próprio entendimento, a nossa própria fé construída pelo nosso próprio racional. E a palavra de Deus, ela não é racional, ela é de fé. Nós, muitas vezes, nos consideramos loucos em acreditar em determinadas coisas que nós, muitas vezes, consideramos impossível de se acontecer, como uma cura, como uma libertação. Quando eu vi, muitas vezes, a presença de Deus visível diante de mim, quantas vezes Ele me visitou em casa, mas eu conto essa história depois, quantas vezes eu tive conversando com Ele audivelmente, quantas vezes os jovens da minha igreja iam comigo até o monte e testemunhou a presença dele conversando comigo. Eu nem sabia que eles estavam vendo. Então, o meu relacionamento com Deus não é de religião. Não é porque alguém apresentou Ele para mim apenas. É porque Ele se encontrou comigo e Ele se apresentou pessoalmente a mim.
Então eu não tenho compromisso em agradar a grego e a troiano, agradar esse, agradar aquele, naquilo que eu falo. Eu não preciso dizer para você que você é uma pessoa, um abençoado se você está na vida errada, se você está com atitudes erradas. Eu vou falar para você, não para matar você, não para agredir você, não para ser melhor do que você, mas para despertar você para uma realidade da qual você não está percebendo. E eu vivi muito tempo em outros caminhos, justamente porque não tinha esse raciocínio, não tinha esse entendimento, porque eu acreditava que eu estava fazendo a coisa certa, eu acreditava que eu estava andando no caminho certo, e não teve ninguém que me dissesse que eu estava errado. Eu precisava que alguém dissesse para mim que estava errado. Eu tive uma visita na minha igreja do Newton Jorge, um dos comandantes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, e ele deu esse testemunho. Ele falou que a maior tristeza da vida dele com o pai dele era que o pai dele nunca disse não para ele. Ele terminou caindo nas mãos erradas, nos caminhos errados. Então é necessário que nós tenhamos a nossa fé, apresentemos a nossa fé, mas que estejamos atentos ao alerta, aos avisos das ciladas que muitas vezes o diabo nos arranja, né? Nos prepara para nos tirar da comunhão com Deus. Porque basta um caminho errado, basta uma atitude errada para Deus se afastar, porque Deus não convive com o pecado. Então nós precisamos estar sempre alerta, porque muitas vezes entramos e nos colocamos em situações erradas, não porque somos maus, não porque estamos com intenções de que o mal cresça, mas porque muitas vezes erramos, um tropeço. Se tropeçares, diz a palavra de Deus, não é se tu chutar a pedra ou se tu se jogar da montanha. Se tropeçares, o Senhor te levanta, te sustenta pela mão. E é isso a nossa obrigação. A obrigação do cristão é avisar para o Laércio Coutinho, um nosso irmão em Cristo, cheio de fé, de que ele pegou um caminho errado, para dar tempo de ele retroceder e ir pelo caminho certo, assim como você. Muitas vezes você fala, não, eu sou crente, não preciso de ajuda, Deus fala comigo, eu sirvo a Deus. Não, você precisa estar atento à sua volta. Porque muitas vezes Deus usa pessoas até simples, como usou a mula para Balaão, né? Balaão era um homem de Deus, Balaão era um homem respeitado por Deus, respeitava a fé, mas ele estava indo para Jerusalém para acusar Jerusalém. Ele achava que era o certo que deveria fazer. Aí Deus usou a mula e falou, não vai não, porque tem um anjo na minha frente, se tu passar, ele passa a corda em você. Então ele falou, peraí, estou indo fazer alguma coisa errada. Então ele se deu tempo de se consertar. E é isso que eu prego, é isso que eu falo. Quando eu me envolvi com andarilhos de rua, os caras me respeitavam. E eu falava duro com eles. Eu não dava conversa mole com eles, nem passava a mão na cabeça não. Eu falava duro. Quantas vezes eu fiz ele guardar a faca, com faca na mão, fiz eles guardar a faca. A verdade tem que ser dita. Eu conto isso outra hora, amém? Então o Salmo 23 me despertou e me guarda no coração essa realidade. Deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente em águas tranquilas. Não importa a tempestade que esteja em minha volta. Não importa que eu esteja num barquinho no meio da tempestade, como estavam os discípulos com Jesus no mar. Quando a tempestade levantou e o barco quase quebrou no meio, e os discípulos desesperados, e Jesus estava dormindo tranquilamente. Então ele disse, Jesus, não te importa que nós vamos afundar? Jesus levantou e falou, homens de pouca fé. Por que Jesus disse isso? Porque lá na praia, ainda antes de entrar no barco, ele disse, passemos para a banda de lá. Amém. Ele não disse, vamos morrer na água. O barco vai afundar. Não, ele falou, passemos para o outro lado. E se Jesus falou para você que vai dar certo, independente da tempestade que surgir no meio do caminho. E tem uma coisa, se o barco afundar, ele pode até afundar. Jesus te fará andar por sobre as águas, porque ele vai te levar em segurança para o outro lado. É promessa. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, agoniados, cheios de problema, e eu vos aliviarei. De que maneira? Ajudando você a resolver o problema que te cerca. Colocando a tua mente num racional para você ter noção daquilo que você precisa fazer para sair daquela situação. E muitas vezes eles precisam resolver um problema fora de mim. De um parente, de um amigo, de uma situação, de um emprego. Ele precisa resolver alguma coisa em minha volta para que o caminho se abra
para mim poder achar o meu caminho e a minha solução. Então ele trabalha, meu irmão. E se ele prometer, ele vai cumprir. Por que nós insistimos em aceitar Jesus Cristo? O que é aceitar Jesus Cristo? Eu perguntei para o irmão, me diz por que você aceitou Jesus? Ele não tinha argumento. Que eu precisava. Porque eu gosto de Jesus. Ele não tinha argumento. Eu aceitei Jesus por quê? Porque ele me chamou, porque ele me procurou. Glória a Deus. Amém. Amém? Então o Salmo 23, para fechar, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso ficar doente, posso, eu posso ter problema financeiro, posso, eu posso sofrer, posso, eu posso ter agonia, posso, eu posso ter depressão, posso, mas ele nos livra de toda. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Fica para você essa palavra, que essa palavra possa penetrar no teu coração e, como nós falamos no início, que essa conversa seja uma conversa para edificar a tua fé e que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quero eu agradecer ao meu irmão, agradecer ao pastor Gildson por essa oportunidade, dizer, meu irmão, que somos gratos a Deus, mais uma vez somos gratos a Deus por essa oportunidade e que Deus continue a te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe você, em nome de Jesus. E até o nosso próximo, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Amém. Abraço. E na paz.